Pronto, queria agradecer o convite que nos fizeram, a mim e à minha colega, para virmos falar do Palácio de Mafra e dizer que tentámos, ou pelo menos tentei falar de qualquer coisa que fosse menos conhecido, uma vez que não está... Posso pedir ajuda, desculpe. Estou aqui a fazer qualquer coisa mal. Pois, obrigada. Pronto, toda a gente, como sabe, o Palácio de Mafra foi a grande obra do Dom João V, erguido numa lógica de afirmação do poder real, e do Palácio de Mafra, Dom João V quis fazer a primeira grande escola de belas artes em Portugal. Portanto, conjuga a arquitetura, a engenharia, a funcionalidade, a estética, naquilo que o Dr. Mário, o meu diretor, que desta vez não está connosco, que chama realmente a verdadeira retórica da perfeição. Em fotografias escolhidas e tiradas pelo Dr. Mário e por outro colega nosso, tem aqui alguns espaços daquilo que ilustra o que é realmente esta retórica da perfeição que nós vamos encontrar em Mafra. São espaços que muitas vezes não são visitados pelo público, mas que realmente têm uma qualidade, um requinte de arquitetura, um requinte de pormenor, que fazem de Mafra uma obra realmente diferente de tudo aquilo que existia até então no país. Soluções da água, soluções de luz, que depois, se Deus quiser, quando nós fizermos a visita, algumas vão ser possíveis ver, fazem realmente tornam realmente Mafra completamente diferente daquilo que as pessoas estão à espera quando vão numa visita rápida à Mafra. Mas acontece que durante quase todo o reinado de Dom João V o palácio esteve em construção. Portanto, a vida de corte, a vivência propriamente nessa altura foi relativamente curta. As obras são dadas mais ou menos concluídas cerca de 1735, o rei adoece com alguma gravidade em 1740 e a partir daí nunca mais temos notícia que tenha voltado a Mafra. Temos notícia de algumas cerimónias públicas entre 35 e 40, aniversários do rei. Muitas vezes o rei vinha celebrá-los em Mafra, deixando a rainha a representá-los em Lisboa. E ele ia passar o seu aniversário a Mafra, mas era em pequeno comitê, às vezes com alguns embaixadores, mas nunca foi uma vida de corte muito intensa. Quando Dom João V morre em 1750 e Dom José só voltou, Dom José, que estava habituado a frequentar muito Mafra desde criança, continua a ir bastante a Mafra, sobretudo para caçar, muitas vezes acompanhado com a Rainha Mariana Vitória, que todas as fontes da época concordam ser conhecida por ser uma boa atiradora. Portanto, era uma grande entusiasta de caça e vem muito frequentemente. Aliás, a primeira caçada que ele faz enquanto rei é realmente na Tapada de Mafra. Mas o grande acontecimento, portanto, ele continua a visitar em cerimónias religiosas, normalmente, mas acontece que uma das primeiras coisas que, aliás, desculpa, eu já me estava a ultrapassar, uma das primeiras coisas que Dom José vai fazer para Mafra é a substituição das pinturas da Basílica sobre estes retábulos criados pela Escola de Escultura de Mafra, de Alessandro Giusti, que vem substituir as primitivas pinturas que eram de encomenda italiana por estes retábulos que são aqueles que nós hoje encontramos na Basílica, que são da autoria da escola e deste mestre Alessandro Giusti, mandado vir exatamente para criar uma escola e repegar com uma tradição de escultura que se tinha perdido um bocadinho em Portugal. Havia muita tradição ainda de escultura em madeira, mas a escultura em pedra há muito tempo que não havia tradição dela em Portugal. E esta escola de escultura de Mafra vai exatamente repegar com essa tradição da escultura de Mafra. Nesta escola vai trabalhar, por exemplo, Machado de Castro, entre outros, Brás Toscano de Mel, etc. E pronto, foi a tentativa um bocadinho de colmatar essa ausência de falta de escultura em pedra. De qualquer maneira, sobre a Escola de Escultura de Mafra e a sua importância, que realmente é uma escola muito importante, vai ter reflexo até em escultores do Brasil, remeto para os trabalhos da doutora Sandra Saldanha, que tem ampla publicação sobre o assunto. Desculpa, temos aqui dois exemplos de retábulos do Alessandro Giusti, que são de uma qualidade fantástica. Espera aí, que eu acho que já andei demais. Mas o grande acontecimento do reinado de Dom José será o terremoto. O terremoto de 1755, que realmente em Mafra não se sentiu fortemente ou não teve grandes consequências.
embora as descrições que dizem que do mar se via o edifício levantar-se e baixar como se fosse um navio. Portanto, mexeu, abriu algumas fissuras, caiu um dos fogaréus de uma das torres, que aliás é engraçado porque apareceu uma pintura aqui há tempos em leilão e que toda a gente dizia que a pintura era do início do século XVIII, que era da altura da construção, e olhando para a pintura percebe-se que é pós-terremoto e exatamente não está lá o fogaréu. E, portanto, mas de resto não teve assim grandes consequências, era um edifício acabado de construir, portanto estaria sólido, não teve grandes consequências o terremoto. Só que acontece que a partir daí a família real não voltou a habitar casas em pedra. Dom José nunca mais quis entrar dentro do palácio. E então toda a gente sabe e conhece muito bem a Real Barraca da Ajuda, mas o que talvez seja menos conhecido é que em Mafra havia também uma Real Barraca. Real Barraca é essa que é referida por diversas fontes. O Gorani fala logo delas em 1756-57, portanto José Gorani, que foi viajante em Portugal. Situadas a norte do edifício, nós hoje em dia não sabemos exatamente onde é que ela seria, mas seria ali na zona norte, na zona noroeste do edifício. E essas barracas vão ser continuadas a usar todas as vezes que a família real vem a Mafra, até 1788 pelo menos. Portanto, foi realmente uma coisa traumática. E a família real não ia mesmo para dentro do palácio. A Mariana Vitória, na correspondência com a mãe, logo ainda em 1776, anuncia que não vão esse ano a Mafra, costumavam ir todos os anos a Mafra, mas que esse ano não iria, porque não há ainda coragem para nos alojarmos num edifício tão grande. O que ela lamenta, porque esta pequena viagem agradar-me-ia muito. Apesar disso, o Dom José irá mudar de ideias e voltaram a Mafra no verão seguinte. Mas ainda, como eu dizia, em setembro de 1788, numa carta da Ana Michelin, que é a aia espanhola da Dona Carlota Joaquina, que entretanto tinha vindo casar com Dom João VI, numa carta para a mãe, Dona Luísa de Parma, refere que estão em Mafra, onde a princesa tem passeado na cerca do convento, que é um jardim formosíssimo. Descreve o palácio como muito formoso, grande, semelhante ao Escorial, mas de fábrica muito melhor. Mas ela, Sua Alteza e o Infante Dom João continuam alojados na barraca, muito linda, bem arranjada, pois ainda não dormem dentro do palácio. Portanto, foi realmente uma coisa que deve ter traumatizado a família real na época. Com o reinado de Dona Maria, as pessoas continuam a vir a Mafra. Sabemos que Dona Maria, por exemplo, gostava muito de andar a cavalo na Tapada. Ela não era propriamente caçadora, mas gostava muito de passear a cavalo. Vinha muito frequentemente passear a cavalo à farmácia. O marido, que era um grande caçador, recebia frequentemente estrangeiros, nobres, embaixadores, para caçar na Tapada. Simplesmente assim que a rainha fica doente ou fica louca, deixou de frequentar Mafra e será então o príncipe regente que desde sempre também está habituado a frequentar Mafra e que penso que será um dos palácios preferidos do Dom João VI, porque vem frequentemente, umas vezes em petit comité, poucas pessoas, outras vezes com a corte, e gosta de acompanhar os frades no canto do chão. Ele é um melómano, como todos os Bragança. Chega-se a dirigir o coro dos frades na Basílica. Nós temos uma peça no acervo do Palácio, uma batuta que se diz, de acordo com a tradição, que era a batuta que o Dom João VI usava para reger o coro dos frades. E portanto será então com Dom João VI que se vai dar uma série de alterações no Palácio, que são aquelas que muitas delas ainda ficam, ainda se sentem hoje. Para já passamos de uma família real relativamente pequena para uma família real bastante numerosa, portanto todos os filhos e as duas princesas irmãs da rainha, a rainha não, porque nunca mais veio a Mafra, mas as duas princesas que vinham, que tinham os seus aposentos no Palácio. E, portanto, para alojar toda esta gente, não esqueçamos que todas estas crianças têm as suas amas, aias, preceptores, toda uma série de pessoas à volta e que é necessário alojar quando vêm a Mafra. E por estranho que pareça, quem olhe para o Palácio por fora, quem o conhece por dentro percebe que é verdade, o Palácio não tem assim tanto espaço como isso para alojar estas pessoas todas. E então foi necessário criar. Portanto, o Palácio mantém a estrutura que tinha desde o tempo do Dom João V, portanto, extremamente estratificado, ala masculina, ala feminina, palacete do rei, palacete dos infantes, príncipes, homens, portanto, palacete da rainha, palacete das infantas e de todas as princesas deste lado.
Mas, como eu disse, não cabiam, não se podiam alojar todas nestes espaços disponíveis, e então foram-se criar umas soluções, que foi, primeiro, anexar ao convento toda esta parte a cinzento mais claro, isto é só no piso 9, nos outros pisos também, anexar uma série de espaços, como o antigo coristado, a enfermaria dos doentes graves, o coristado, que passaram a ser usados pelas damas e pelos camaristas, de maneira a poder alojar toda esta gente no palácio. Então, outra solução curiosa que também foi criada na altura foi a divisão das salas do palácio, que cada sala em si, algumas são bastante grandes, em espaços mais pequenos, com tabiques de madeira ricamente pintados, como nos diz o Frei João de Santana, que era um frade que escreve uma descrição do convento no início do século XIX, e que conta que realmente há uma série de salas que estão como tabiques, aqui já se vêem eles a ser demolidos, portanto já estão na fase final, mas é uma série de salas que são subdivididas em salas mais pequenas por tabiques de madeira ricamente pintada, e criando inclusive, como por exemplo aqui no Torreão Norte, um segundo andar nas salas mais altas, criando um mezanino com umas escadinhas ao canto, e portanto tornou os espaços que nós hoje em dia vemos amplos e cheios de luz, espaços muito mais pequenos, muito menos iluminados, como é óbvio, e que para nós seria difícil de reconhecer. Estas divisórias vão se manter não vão se manter até depois de 1910, até 1930. Portanto, nós temos fotografias dos anos 30 em que estas paredes estão a ser demolidas. Portanto, aqui, por exemplo, que é o Torreão Sul, onde vivia a família real, antes mesmo da partida para o exílio, em 1910, e em vez do torreão amplo que nós hoje em dia vemos, eram estes corredores e estes quartinhos, de maneira a haver espaço para caber tudo aquilo que era necessário no palácio. Mas foram desmontadas em 1930 em nome de uma teoria que havia na altura de recuperação do património, que era repor os espaços à sua pureza primitiva. E, portanto, destruía-se tudo aquilo que eram intervenções posteriores, porque vinham estragar aquilo que tinha sido concebido. O que, de certa forma, é um bocadinho discutível, porque realmente aqueles espaços no tempo de Dom João V, a vivência era pouca, e vão-se estragar toda uma série de vivência posterior, que vai até ao final da monarquia, e da qual apenas restam as memórias das descrições e destas fotografias. De qualquer forma, a grande modificação ao tempo do Dom João VI, e aquela que ainda hoje marca o Palácio de Mafra, e que vamos ver quando fizerem a visita, é a decoração mural. Primitivamente decorado com ricas tapeçarias e tapetes, como era o gosto de todas as casas nobres da época, a tapeçaria era a grande peça de aparato que decorava os espaços reais e os espaços nobres. A qualidade e a quantidade de tapeçarias mostravam a riqueza e o poder de cada família, como sabem. E o Palácio de Mafra, ao contrário, semelhante a muitos outros, como por exemplo, sei lá, estou-me a lembrar do Palácio dos Bourbons em Espanha, ou sei lá, no Escorial, tantas outras, Palácio Real de Madrid, etc. Todos os panos de parede tinham tapeçarias que tinham sido encomendadas, umas já pertenciam à coleção da Casa Real, outras foram encomendadas propositadamente para Mafra, e que decoravam esses panos de parede. Ao tempo do Dom João VI, o gosto já era outro, estava-se em grande voga a decoração mural, sobretudo de inspiração clássica, e o Dom João VI vai então mandar apiar essas tapeçarias e vai encomendar a Cirilo Volquemar Machado uma enorme campanha de decoração mural, que é aquela que nós ainda hoje encontramos no Palácio. Das tapeçarias de Mafra, restam-nos duas. Nós sabemos que haviam pelo menos cerca de 475, por aquilo que eu neste momento consigo identificar. Algumas delas foram para o Brasil. O que acontece que no Brasil, com o clima calor, não fazia sentido pôr as tapeçarias na parede, e tanto quanto sabemos, algumas ficaram enroladas em arrecadações e em cabos e acabaram por ser comidas pelas traças. Temos também notícia de 302 tapeçarias que foram entregues ao Junot, requisitadas em Mafra, foram entregues no Palácio Quentel em Lisboa. Até ao momento não temos notícias, mas também ainda nunca ninguém seguiu realmente o traço destas tapeçarias para saber realmente onde é que elas andarão. Portanto, então o Cirilo vai então encomendar a Cirilo Volquemar Machado, que na altura era pintor real, uma campanha de decoração para várias salas.
Para além do Cirilo, irão trabalhar também com ele Manuel Piolti, mais tarde Fosquinho, Bernardo Oliveira Góis e até Domingos Sequeira. A primeira pintura que Cirilo vai executar para o Palácio de Mafra é o teto do Oratório Sul ou da Capela da Rainha, que vemos aqui e que curiosamente representa um voto de sucessão. Tal como Dom João V, também o príncipe herdeiro e a princesa Dona Carlota Joaquina vão fazer um voto para terem descendência do seu casamento. O artista comenta nas suas memórias ter Portugal sido, entre 1710 e 1792, confrontado por 2 vezes com falta de sucessão ao trono, associando a resolução desse problema à intervenção do taumaturgo lisbonense, como ele diz, ou seja, Santo António, e sendo a Igreja e o convento de Mafra um autêntico e não vulgar testemunho deste primeiro favor. Isto são as próprias palavras do Cirilo, remetendo para a tradição, que eu não falei, mas que penso que todos conhecem, de o convento de Mafra ter sido feito para a obtenção de sucessão do casamento de Dom João V com Dona Mariana da Áustria. O príncipe regente casar em 1785 com a infanta Dona Carlota Joaquina, lembremos que ela tinha apenas 10 anos e ele 18, mas também não era muito importante terem sucessão, uma vez que ele era filho segundo, não estava destinado a reinar e, portanto, o problema da sucessão não era premente. Quando em 1788 morre o primogênito, Dom José, sem descendência, aí sim a questão torna-se premente. Estamos numa época conturbada na Europa, que estamos no início da Revolução Francesa, das campanhas depois de Napoleão, portanto é uma época complicada na Europa e é importante, mais uma vez, garantir a sucessão do trono de Portugal. Portanto, começou a haver uma certa ansiedade com a consumação, digamos, do casamento da princesa e do príncipe regente. E é curioso porque os próprios noivos sentem essa ansiedade. O Dom João comenta, por exemplo, numa das cartas para a irmã, que entretanto tinha de casar com o rei de Espanha, a irmã Maria Bárbara, que há de chegar o tempo em que eu hei de brincar muito com a infanta. Mas se for por este andar, julgo que nem daqui a 6 anos, embora ela já esteja um bocadinho mais crescida do que quando veio. Era comentada por toda a corte, era comentada na correspondência da Ana Michelin da Haia com a princesa, portanto era realmente um assunto que estava na ordem do dia. Depois do casamento ter sido consumado, que apenas o foi em 1790, passaram 3 anos até nascer a primeira filha do casal. E, portanto, é nesta altura que se pinta este teto, invocando a graça de Deus para que exatamente houvesse sucessão. Porque estão a princesa, à data da sua vinda para Portugal, portanto era uma menina de 10 anos, coitadinha, e ele tinha 18 anos, portanto também era. Seguindo esta mesma linha, o segundo teto que o Cirilo Volcmar Machado irá pintar é a sala chamada dos Camaristas, onde ele vai fazer uma alegoria à fecundidade. Vai recorrer à mitologia clássica, que estava muito em moda, e criar uma alegoria à fecundidade. Então ele pinta, segundo ele próprio conta, a deusa da fecundidade, vários meninos que tecem com grinaldas um ornamento às esquinas portuguesas. A fecundidade está sentada sobre o leão espanhol. Eu, entretanto, se calhar... está aqui, ver lá. Pronto, vem aqui vê-se melhor. A deusa da fecundidade, sentada sobre um leão espanhol. Ao lado estão cupidinhos. Temos o Tejo e o Vulcano, Tristões, Nereidas, que estes são os princípios que todas estas figuras representam, como diz Cirilo, os 2 princípios essenciais da procriação. Depois temos ainda mais figuras clássicas, como o Apolo com a sua lira, o Cronos, Marte, Mercúrio, Diana, Juno era o exemplo do bom casal, portanto, Juno e Júpiter, o exemplo do bom casal, Vênus, Afrodite, não é? Íris, portanto, faz a alegoria à fecundidade, usando os termos da mitologia clássica tão em voga. A terceira pintura será, finalmente, o agradecimento da família real ao nascimento, então, dos 2 filhos mais velhos. É feito depois de terem nascido os 2 príncipes mais velhos. A princesa Maria Teresa, que mais uma vez irá casar com o infante espanhol, e o infante Dom Francisco, que irá morrer, Dom António Pio, aliás, que irá morrer bem criança, mas na altura ninguém sabia que isso ia acontecer. Então vai aqui pintar o agradecimento aos céus pela graça concedida. Os nossos príncipes, gratos ao benefício que receberam do céu, de onde emana tudo quanto é bom, consagram ao Senhor os filhos que lhe concederam, e escolhem para padrinho dos filhos o Santo Papa Pio VI. Esta pintura destinava-se a conservar a memória deste feliz acontecimento. O que é curioso é que esta associação dos franciscanos e do convento de Mafra
a um voto de fertilidade. É uma tradição que vem de longe e que se irá manter durante bastante tempo na família real. Tradicionalmente, nós sabemos, portanto, que Dom João V está, pelo menos, a ideia mais corrente é que está associada a um voto de sucessão para o seu casamento com Dona Mariana da Áustria. Também a rainha Dona Maria I prometeu construir um convento em Mafra caso viesse a ter um neto. Acontece que assim se foram lançadas as fundações, existem medalhas alusivas a esse convento, mas esse convento nunca foi construído. E, curiosamente, a rainha Estefânia do Hohenzollern-Sigmaringen, que é a mulher de Dom Pedro V, na sua última carta à mãe, antes de morrer, datada de 6 de julho de 1859, diz que conta a história do voto da construção de Mafra ligada à sucessão de Dom João V, explicando que desde então nunca as rainhas de Portugal tiveram filhos sem que os franciscanos invocassem Santo António e São Pedro de Alcântara. Escreve que ao tempo da sua sogra, Dona Maria II, como não houvessem franciscanos em Mafra, uma vez que as ordens religiosas tinham sido expulsas do país, houve 3 damas muito religiosas que foram encarregues oficialmente de vir guardar a biblioteca de Mafra, mas que na verdade vieram fazer orações prescritas pela ordem e que são válidas que estejam 3 pessoas religiosas reunidas. E diz a rainha, 9 ou 10 meses depois, Dom Pedro, portanto o seu marido, nasceu. E finalmente, mas manifestando ela própria a inquietação por ainda não ter engravidado, conta que vai enviar algumas boas senhoras no próximo mês para começarem exercícios espirituais com o fim de que ela própria viesse a engravidar. Apenas ela e o marido têm conhecimento desta situação. Infelizmente, irá morrer em 1759, sem que esse seu voto tenha sido cumprido. Mas é curioso como esta ideia de Mafra, Santo António, descendência, se mantém presente no tempo. É curioso, terá a ver ou não, que a deusa cultuada em Mafra, na antiguidade, é uma deusa da fecundidade, da fertilidade. Se isso terá a ver ou não, mas é curioso como isto persiste, esta tradição persiste no tempo. Na segunda fase desta campanha, ele dedica-se à decoração mural, puramente inspirada em termos mitológicos. Temos aqui, por exemplo, o que nós hoje chamamos a Sala de Diana, que ao tempo estava dividida em 2, lá está com as tais paredes, com os tais tabiques, de maneira a formar a Sala da Tocha e a Sala do Tecel. Nesta pintura, Cirilo Volkmar Machado vai representar a caça de Diana, inspirando-se numa pintura que hoje em dia está na Galeria Borghese em Roma e que é a Caça de Diana. E realmente é nítida a influência. Eu não vou entrar muito pelo estilista, nunca mais saímos daqui. Mas pronto, para Diana, Dominiquino vai buscar o tema A Eneida, de Virgílio, e o Cirilo vai exatamente seguir os mesmos passos da Eneida para representar a sua própria Diana. A pintura ao fundo da sala, uma pintura en trompe-l'œil muito em voga na época, representa Selene, que também é uma personificação da lua, e Endymião, o pastor por quem ela se apaixonou, dormindo o sono eterno enquanto era visitado todas as noites pela deusa. Em 1730, quando houve a campanha de demolições desta sala, aconteceu que esta sala ficou outra vez uma única sala, estas 2 salas ficaram uma única sala, e parte da sala estava pintada com a pintura do Cirilo e a outra parte estava branca. Então o professor Aires de Carvalho, ao tempo conservador de todos os museus, de todos os palácios reais, nomeadamente de Mafra, decidiu pintar o resto do teto para a sala não ficar branca. Seria uma coisa que, segundo os nossos critérios atuais, hoje em dia é um bocadinho discutível, mas pronto, foi o que aconteceu e faz parte da história do edifício. Ele deixou registado aqui no canto direito que tinha feito essa intervenção e datada, e inclusive com o nome dos assistentes que com ele trabalharam. E nós hoje em dia, quando olhamos para a sala com atenção, percebemos que há uma parte que tem alguma qualidade e há outra parte que a qualidade é um bocadinho diferente, digamos. Mas pronto, são as vicissitudes que passam um passo real. A outra sala seguinte que o Cirilo irá pintar é a sala chamada da Guarda, assim chamada porque era onde estavam os guardas para impedir, quando o rei estava no palácio, que reservava o acesso aos aposentos do Torreão Norte, ou seja, aos aposentos privados do rei. Portanto, da sala da Guarda para os aposentos privados ninguém poderia passar, a não ser autorizado. E mais uma vez o Cirilo vai recorrer à mitologia, vai representar o Precipício de Phaétonte, que é um personagem mitológico que consegue a cedência de um carro do seu pai, Hélios, e perde o domínio dos cavalos e precipitando do céu num precipício e acabava o céu e a terra. E, portanto, é essa lenda que o Cirilo vai representar neste teto.
ele próprio diz que se vai inspirar e nota-se nos cavalos do Leonardo da Vinci para os cavalos que pintou nesta sala. Segue-se uma viragem nesta campanha de decoração. O Cirilo vai trabalhar, sobretudo, a história de Portugal e os grandes vultos da história de Portugal, justificando a história das descobertas oferece a cada passo assuntos bem dignos dos mais célebres poetas, historiadores e pintores dos povos estrangeiros. E por isso então vai começar por pintar a Sala das Descobertas, ou dos Heróis Portugueses, trabalhos que duraram todo o ano de 1797 e na qual teve a colaboração do pintor António de Oliveira Góes, que desde 1796 era seu ajudante. Aqui vai representar os heróis portugueses e o princípio das descobertas, pois estas têm tirado grande utilidade para a nação portuguesa e tem sido esta que teve a honra de ser aquela que abriu o caminho a todas as outras. Vai então representar os grandes vultos das descobertas, o infante Dom Henrique, a fama, a cosmografia... estúpida. A fama, a cosmografia, o Adamastor, o Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral... Desculpem que eu estou a andar para trás. Pedro Álvares Cabral, levado pelos ventos para o Brasil, Cristóvão Colombo, amarrado com correntes e empurrado pela perfídia para o Reino de Portugal. Portanto, é toda uma sala alusiva a todos os grandes vultos que tiveram importância nas campanhas dos descobrimentos. Curiosamente, vai também representar em 4 pequenos medalhões. Tem aqui primeiro, bem parecia-me para faltar, o infante Dom Henrique, a fama, a cosmografia, o globo terrestre, o Adamastor, o Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral empurrado pelos ventos, o Cristóvão Colombo enrolado pela perfídia. E diz a Castilha e a León, Nuevos Mundos de Colón. Também em 4 pequenos medalhões que se podem ver aqui, nestes 4 medalhões à volta do medalhão central, vai representar uns episódios curiosos. Primeiro, na Poente, João Gonçalves Zarco descobre o lendário sepulcro de Anna Arfert e Robert Machine, que é uma tradição que existe na Madeira de que Robert Machine foi o primeiro europeu, digamos, a chegar à Madeira. Ele apaixonou-se por esta Anna Arfert, obviamente a família tinha escolhido que a menina casasse com um nobre mais de acordo com as suas vontades, e então ele vai raptar a menina e foge com ela de barco. Empurrada pelo vento, quer desembarcar em França. Em França, a França estava envolvida na Guerra dos 100 Anos contra os ingleses e não os deixa desembarcar. E o barco então é empurrado por uma tempestade que os faz perder de rumo, andar à deriva até que vira uma grande mancha verde. Aproximaram-se, viram que era uma ilha deserta, que mais tarde se viria a chamar a Ilha de Madeira. Foi aí que desembarcaram e aí que ficaram. Mas a Ana Arfert estava muito afetada por aquelas viagens turbulenta, morreu 3 dias depois, foi enterrada junto a uma grande árvore, e Robert Machine ergueu uma grande cruz de madeira junto à sua sepultura. Ele próprio não conseguiu suportar a dor da morte da sua amada e veio a morrer menos de uma semana depois. E dizem que ter sido estes os primeiros colonizadores, segundo a tradição local, aliás, que vem dar origem ao nome da Baía de Machico, é baseada no nome deste Robert Machine, e terão sido, pelo menos, os primeiros descobridores, ou os primeiros europeus a pisar a Madeira. E é este episódio que o Cirilo vai representar num dos medalhões. No outro medalhão representa a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, a primeira missa, 2 frades franciscanos que vão dizer missa, os índios observando este estranho espetáculo, e outros índios que já estão em vias de ser catequizados e já estão a tentar assistir à missa. No outro medalhão vai representar Vasco da Gama diante de Samorim, representado de acordo com as descrições num leito adornado de seda e de ouro, enfeitado de joias, tendo aos seus pés um nair ou nair, que segura uma bandeja de erva verdezelho que os amorins passam a vida a mascar. Um pajem com a bandeira onde se a insígnia da Ordem de Cristo, o escudo das armas dos Gamas e a letra Y em grego Gama, o outro segura o gorro e o bastão dos Gamas. Ao longe sobre o mar, vêem-se as embarcações que conduziram os portugueses até terra. Na outra parede, na parede norte, vai representar o batismo do rei do Congo, acontecimento muito feliz das nossas descobertas. Evoca o episódio do batismo do rei do Congo, recebendo o batismo do franciscano. Ao seu lado tem como padrinho Rui de Sousa, que era o comandante da expedição. Junto ao rei, um cortesão segura a mitra real, que é feita de folhas de palma, tão lustrosa e bem tecida que parece veludo.
E pronto, são os 4 episódios da história de Portugal que ele vai representar na Sala das Descobertas. Entretanto, tinham sido admitidos também para decorar o Palácio da Ajuda, que estava em construção, os pintores Francisco Vieira Portuense, Arcângelo Foschini, Bartolomeu Calixto, Domingos Queiro e José da Cunha Taborda, tudo nomes que vão ser depois conhecidos na história da arte portuguesa. Estavam, porém, desocupados nessa altura, porque as obras na Ajuda estavam suspensas, pelo que Sua Alteza Real os mandou pintar uma série de quadros para a própria Sala das Descobertas, retratos de figuras importantes como Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, Vice-Rei Francisco de Almeida e outros, quadros estes que foram para o Brasil, de onde não voltaram. E, portanto, nós hoje temos nas paredes da Sala das Descobertas os nomes destas figuras nas paredes, mas os quadros que desapareceram, ou pelo menos que lá estão neste momento, não são os que correspondem a estes que tinham sido pintados por estes autores. A campanha seguinte foi a Sala dos Destinos e iniciou em 1798 e terminou em 1800 e representa a genealogia da Casa Real Portuguesa, com uma forte afirmação de que descende da dinastia de Capeto, ou seja, de uma das grandes dinastias reais europeias, e a intenção do Cirilo é marcar bem essa descendência. Para além disso, esta sala mostra também o destino do Reino de Portugal. Tem uma espécie de domo onde está o Templo do Destino, e esta divindade coroada pela coroa de estrelas mostra o livro dos altos destinos que tem na mão aos descendentes da Casa de Bragança. À vista de tanta felicidade, todos eles exultam de prazer, estão todos com as mãozinhas assim a olhar para o ar. Temos o Capeto, que levanta os braços ao céu para render as graças. Temos o Conde Dom Henrique e Dom Afonso Henriques, que observam o livro cheio de respeito e adoram a previdência. E depois temos à volta todos os reis de Portugal. Dom Sancho I, Dom Afonso, Dom Sancho Capelo, Dom Afonso III, Dom Dinis, enfim, por aí fora, todos os reis que irão ser, todos os reis da história de Portugal até ao tempo de Dom João VI. Tem também a imortalidade, que vai caracterizar o rei de Portugal, os gloriosos brasões das famílias reais francesas e portuguesas, a prudência, a justiça, a fortaleza, o valor militar, as ciências e as artes que vão caracterizar, segundo ele, o reino de Portugal. Para esta sala temos vários estudos que se encontram no Museu Nacional de Arte Antiga e que mostram todas as tentativas e explicações que o Cirilo fez para fazer esta sala. Em 1806, este trabalho teve que ser interrompido porque toda a família real veio passar o ano anterior à ida para o Brasil a Mafra. Portanto, se Mafra até aí era um destino, digamos, não posso dizer de férias, porque não havia esse conceito, mas enfim, um destino para algumas passagens por algumas épocas do ano, mas não era uma residência permanente. No ano de 1806, 1807 foi realmente a residência permanente da família real e os trabalhos tiveram que ser suspensos. Curiosamente, mais uma vez, em 1940, quando o professor Aires de Carvalho foi nomeado no conservador dos Passos Reais, mais uma vez a sala estava por acabar. E Aires de Carvalho resolveu ir acabar, portanto, pegar nos escritos do Cirilo e ir acabar aquilo que Cirilo pensaria a fazer. E é aquilo que nós encontramos hoje quando entramos na sala e que nos fica um bocado insólito, porque vemos estes bustos a preto e branco, de qualidade menor, se é que se pode chamar assim, embora não haja graus para a qualidade, mas enfim, e que representam aquilo que estava no projeto do Cirilo, que era o busto de Dom Pedro II, entre a justiça e a fortaleza corporal, Dom José entre a majestade e a política. Na parede oeste estaria Dom Afonso VI, enquadrado pela tristeza e pela felicidade. Neste momento tem um dossel, portanto é impossível fotografar a pintura, porque o dossel cobre a pintura, mas sabemos que por trás do dossel está lá. E depois, finalmente, o Dom João V entre a religião e a magnificência. Já tudo isto à autoria curiosamente, ainda do tempo do Cirilo, e ainda feito não por Cirilo, mas pelos seus ajudantes, temos este pormenor deste anjo que segura as plantas do edifício e o outro querubim que leva a basílica aos ombros. Essa ainda são do tempo do Cirilo, dos ajudantes do Cirilo. Ainda para cumprir o plano do pintor, irá colocar de um lado
a figura de Dona Maria I, um retrato que nós temos ainda hoje lá, da Dona Maria I segurando na mão o retrato do seu marido, e uma alegoria ao regresso do Dom João VI do Brasil. Portanto, isto já foi tudo um arranjo dos anos 40 do professor Aires de Carvalho para tentar seguir o plano do Cirilo. Este quadro é de Máximo Paulinos do Reis, o outro é do autor anónimo. Mas o grande trabalho desta campanha foi a sala de audiências da Sala do Trono. Teve início em 1804 e ocupou, para além do Cirilo Volco Machado, outros pintores como Manuel Piolti, Domingos Sequeira, Brás Toscano de Melo e outros. A sala é pintada a têmpera, à maneira neoclássica, com alegorias históricas e mitológicas, diz o próprio autor. Pintada em trompe-l'œil, muito em voga ao tempo, e foi este recurso usado para, no fundo, uma sala que não é tão alta quanto isso, criar a ilusão de que o teto realmente é muito, muito alto. O Cirilo foi o autor do painel central do teto, que já vamos falar, e as outras figuras foram executadas por Bartolomeu Calixto, João de Deus, Arcângelo Foschini, Joaquim Grególi. Manuel Piolti ficou encarregue da perspectiva e dos ornamentos, que depois foram executados por pintores auxiliares, que estes nunca vieram a ter grande nomeada, como José António Narciso, António José Narciso, Vicente Paulo, Eusébio de Oliveira, Eugênio Joaquim Alves e José Tomás. O painel central, que tem mais de 30 palmos de comprido, representa o anjo tutelar da nação portuguesa, protegendo com o seu escudo o príncipe regente Dom João VI. A ação que felizmente vimos realizada desde o fim de novembro de 1807 até agora, tendo o céu preservado toda a família real das insídias do mais imprudente e ardiloso de todos os tiranos. Isto são as palavras do próprio Cirilo sobre o Napoleão. Esta providência régia manda distribuir os competentes prémios aos grandes, aos sábios, aos ministros, aos militares e aos eclesiásticos beneméritos. No grupo dos grandes e sábios encontramos o representante das artes, temos um grupo de músicos, um pintor. Este pintor é um autorretrato do próprio Cirilo e ele segura com a mão um desenho, um efígie do Dom João VI, como veem, portanto que realmente foi protegido. É curioso como realmente a política acabou por mudar, infletir uma decoração que seria apenas decorativa e mitológica para realmente passar a ter um significado político. Nos topos poentes da sala, portanto aqui vemos o topo nascente, mas é no nascente e poente, temos estes grandes do Seis, com franjas douradas, que foram desenhados por Manuel Piolti, e que tem a figura central representa a Lusitânia, com os adereços da deusa Minerva, deusa romana das artes do comércio e da sabedoria. Do lado nascente, que é este que temos aqui, temos uma túnica e um toclado de plumas, e este toclado de plumas sai de um, não sei se aqui se vê, não se vê muito bem, mas tem que se ver no sítio. É porque não temos boas fotografias desta sala, esta sala é muito difícil de fotografar porque é muito escura. A Lusitânia, portanto, tem os pés assentos numa pianha que está decorada com uma cena alusiva à coroação de Dom João IV, portanto, restauração de Portugal, e com o pé direito esmaga a perfídia, que está ali, vê-se bem, ali a espreitar por baixo do pé dela, a perfídia. Enquadrando a Lusitânia, um ganso que na mitologia é sinal de bom augúrio e mensageiro das boas novas. Do lado direito segura com a mão uma coroa ducal, uma coroa de louros, um colar com a cruz do grão priorado do Crato, que era uma referência à Casa de Bragança. A figura do lado esquerdo tem na mão uma alabarda e as grelhetas, umas grelhetas abertas, simbolizando a libertação do Reino de Portugal. No outro topo oposto, temos a mesma Lusitânia, envergando uma couraça e desta vez coroada por um elmo em que está representado o dragão da Casa de Bragança. Na mão esquerda tem o escudo com as armas da coroa portuguesa. Com o pé calca outra vez a perfídia. O outro pé está, por sua vez, assente sobre uma pianha, cuja decoração alude à entrega ou à consagração de Portugal a Nossa Senhora da Conceição e à entrega da coroa real a Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Desde aí os reis de Portugal nunca mais foram coroados com a coroa de Portugal, era só posto ao lado, e portanto é curioso ser essa a cena escolhida para esta pianha onde a Lusitânia assenta aos pés, e temos do lado o Rio Douro e o Rio Tejo, que são os dois principais rios hispano-portugueses
Portanto, nitidamente marcando uma época de glória, uma época de libertação de Portugal, de opressores, numa altura em que Portugal estava também mais uma vez ameaçado na sua integridade, nomeadamente pelo avanço das tropas francesas. Curiosamente, nas paredes em torno da sala estão representadas as virtudes reais, e que são 8. A perfeição, a serenidade, a docilidade, a ciência ou o conhecimento, a magnanimidade, a concórdia, a constância e a prudência. Portanto, são as virtudes consideradas como as virtudes de um bom rei. E ainda por baixo destas figuras, mais uma vez, eu não esqueci de dizer uma coisa, estas figuras são da autoria de Domingos Sequeira, portanto, são figuras de alta qualidade. No teto, embora no teto muitas vezes nós vemos que há muitos ajudantes a trabalhar, temos figuras de muito má qualidade, estas ali, as virtudes que são do Domingos Sequeira, são realmente boa qualidade. Elas aqui ainda não tinham sido restauradas. Curiosamente, o meu diretor, na altura em que se fez aquela campanha para a angariação de fundos para o Domingos Sequeira, para um quadro de Domingos Sequeira no Museu da Arte Antiga, e ele dizia: então, mas estão a pedir fundos para um metro de quadro, eu tenho aqui 13 metros de Domingos Sequeira e ninguém me ajuda. E realmente depois houve ajuda e já estão restauradas neste momento, mas são realmente figuras de extrema qualidade, muito bonitas. Por baixo de cada figura temos quadros também da autoria do Domingos Sequeira, representando as cenas de batalhas de restauração. Portanto, realmente sempre muito marcada esta ideia de Portugal independente, Portugal independente. Como disse, a corte instalou-se em Mafra para passar. São mais umas. Como disse, a corte instalou-se em Mafra todo o ano de 1806-1807, mesmo antes da ida da corte para o Brasil, e foi aqui que nasceu a princesa Ana de Jesus Maria, que mais tarde virá a casar com o Duque de Lolé, e que era conhecida na altura por Princesa Saloia, por ter nascido na região Saloia. Nasceu ali naquele quarto no primeiro piso do torreão norte. Foi batizada, aliás, na Basílica logo em janeiro de 1807, naquela que terá sido talvez a última cerimónia assim de grande pompa realizada no Paço de Mafra. Temos aqui embaixo a pia que foi utilizada para o seu batismo. Nessa noite foi representada uma comédia na biblioteca, que a biblioteca, para além de biblioteca, servia também como uma grande sala de recepção do Palácio, uma vez que a sala do trono era apenas destinada a cerimónias do beijamão, mas a sala do trono não leva muita gente, é relativamente pequena. E, portanto, quando havia cerimónias de maior envergadura, era realmente na biblioteca. E nessa noite foi representada a comédia Eu Criado para 2 Amos, e foi convidada toda a comunidade fradesca, que muita dela declinou, e tendo ficado a família real, sobretudo o rei, muito ofendido por os franciscanos não quererem ter assistido a essa representação. Em 1807, em novembro de 1807, como sabemos, dá-se a partida da família real para o Brasil, e logo depois da saída da família real começam a seguir para o Brasil tapeçarias, mobiliário, de pratas, cerâmicas, porcelanas, enfim, não só do Palácio de Mafra, como de muitos outros palácios. No entanto, as do Palácio de Mafra que foram, nenhuma regressou, algumas regressaram a Portugal, mas nada regressou a Mafra, e a partir daí Mafra tem aquele aspecto um bocadinho despido, que nós hoje quando vamos, sentimos que falta ali qualquer coisa. Foi muita desse mobiliário foi para o Brasil e não voltou. Portanto, quando os franceses chegaram a Mafra, encontraram o palácio praticamente vazio, fechado. Há a responsabilidade de um almoxarife, Eusébio Gomes, que nos deixou as suas memórias, e por aí nós sabemos muito do que se passou nessa época. O convento também tinha meia dúzia de pessoas, porque foram todos os frades que estivessem válidos, que estivessem em condições de sair, foram autorizados a sair, portanto apenas ficaram os frades mais velhos ou doentes, que por qualquer razão não pudessem sair. Quando o general Lagarde, que foi o general que se veio instalar em Mafra, e que ficou em Mafra conhecido como o general Lagarto, porque Lagarto, aquele dizia-se para soar bem, quando ele chegou, encontrou o palácio fechado, mandou chamar o guardião do convento e pediu para lhe abrir as portas do palácio. E ele disse: eu sou responsável pelo convento, não sou responsável pelo palácio, não tenho a chave do palácio. E o general, irritado, deu-lhe uma grande bofetada, e ele, como bom franciscano, ofereceu a outra face.
E então, desde aí, o jornal ficou impressionado e tomou o palácio mais ou menos sob a sua proteção. Portanto, nós não temos notícias de grandes estragos causados pelos franceses, nem de grandes roubos. Não sei se a Teresa sabe de alguns livros levados pelos franceses e isso, mas quer dizer, mas não há as tapeçarias que foram entregues ao Junot, mas não há assim grandes estragos, destruições no palácio como houve em outros sítios. Os franceses ficam lá há cerca de 10 meses e quando vão embora vêm os ingleses. E aí sim, vêm, segundo diz o Eusébio Gomes nas suas memórias, esses sim fizeram muitos estragos no palácio, usaram portas, usaram chão para fazer fogueiras dentro de casa, rasgaram cortinas para fazer camisas, roubaram pratas, andaram a escavacar, porque se dizia que o Dom João VI antes disso tinha escondido um tesouro, alguns andaram a escavacar paredes. Realmente os ingleses ficaram 20 anos, não ficaram os 10 meses que ficaram os franceses, ficaram 20 anos e acabaram por fazer muito mais estragos do que aquilo que os franceses fizeram. Dom João VI, assim que regressa a Portugal, ele regressa a Portugal em junho e em setembro já está outra vez em Mafra. Voltam a haver as cerimónias, sobretudo no 22 de outubro, as missas no dia de São Francisco também, as missas com canto-chão, e Dom João continua a frequentar Mafra quase praticamente até morrer. Com as lutas liberais, Mafra deixa de ser frequentado e só se passará a ser depois com a Dona Maria II, mas isso aí depois já é outra história. Fica o convite para que nos venham visitar, para que venham ver estas pinturas ao vivo, porque eu penso que a maior parte das pessoas passa pelo palácio, olha para aquelas pinturas e não percebe o que é que aquilo quer dizer e que história é que aquelas pinturas têm. Portanto, ficamos à espera da vossa visita daqui a 2 ou 8 dias, não é? Se Deus quiser, e muito obrigada. Em primeiro lugar, agradeço o convite, tal como a minha colega já referiu. É sempre um prazer falar da Biblioteca de Mafra, que é o sítio onde nós acabamos, neste caso eu acabo por passar a maior parte da minha vida. Ela é viciante, realmente, é muito viciante. É preciso aprender a conhecê-la. E eu lembro-me, isto um bocadinho antes de falar sobre ela, eu lembro-me de ter chegado e pensar o que é que eu vou fazer da minha vida e estar no meio, pensar, e agora Maria Teresa, o que é que tu vais fazer à tua vida com tudo isto? Mas fui fazendo, fui avançando e realmente a biblioteca é fantástica. Bom, eu hoje poderia pegar em muitas vertentes da biblioteca. A parte estética, a parte da construção, a parte da estantaria, eu vou deixar para a visita. E porquê? Porque talvez seja o local exato, o estarmos a ver in loco as coisas como são e estarmos a perceber tudo isso. Optei por falar sobre arrumação e catálogos. E isto porquê? Porque Mafra é um exemplo de uma biblioteca que continua tal como foi pensada à época. Nós, quando falamos em Dom João V, fala-se sempre na constituição de 3 grandes bibliotecas. Uma em Mafra, outra é a do Paço das Necessidades e uma terceira é aqui embaixo no Paço da Ribeira. O que acontece é que Mafra
mantém-se até hoje no mesmo local. A das necessidades sai das necessidades e é hoje a Biblioteca da Ajuda. A do Paço da Ribeira desaparece completamente. Há uma obra editada há relativamente pouco tempo, de Angela de la Force, que é The Lost Library of the King John V, em que tenta perceber a constituição dessa biblioteca. E ela não é uma biblioteca isolada destas outras duas que eu estou a falar, Mafra e Necessidades. Muitas vezes também se fala e se tenta aproximar Coimbra de Mafra. Elas não têm nada a ver, a única coisa que têm a ver é a data da construção. São da mesma época, são as duas de Dom João V, e Coimbra é diferente. Porquê? Mafra era mais abrangente, Mafra seria para ajudar e para sustentar um conhecimento que já estivesse efetuado. Coimbra é uma biblioteca universitária, é uma biblioteca que tem que ser necessariamente uma base para o estudo universitário, para uma escola. No fundo, mantém-se o mesmo esquema das tipologias das bibliotecas até hoje. Uma biblioteca nacional, uma biblioteca de Mafra, é completamente diferente daquilo que é a função e a missão de uma biblioteca universitária. Isto é, eram alguns pontos prévios que eu gostaria de referenciar. Bom, é a mesma imagem que a minha colega agarrou, e o que acontece, porque é que eu tenho esta imagem aqui? A Isabel já referiu há pouco que, embora nós estejamos perante um edifício enorme, as salas não são muito grandes. As salas são todas elas relativamente pequenas, à exceção de 2 ou 3. E a biblioteca é realmente uma dessas exceções. Portanto, o que acontece é que a biblioteca, ela está ali... Isabel, também estou com... Pronto. É aqui. Portanto, esta parte toda aqui é a biblioteca. Estamos aqui. Tem uma vantagem. A biblioteca é inundada de luz. Portanto, embora ela esteja nesta zona, esta parte aqui não tem janelas para o exterior, só aqui 3 portas, contrariamente a esta zona aqui que tem tudo portas e janelas para o exterior. Bom, portanto, o aspecto dela é este. Como vos disse, vou guardar a parte da estantaria para quando lá estivermos, mas vamos começar agora com a biblioteca. Quando nós olhamos para os princípios orientadores da constituição e da construção de uma biblioteca, eu arranjei estes 8 princípios. Não fui eu que os arranjei, já vou explicar porquê. Portanto, porque se deve construir uma biblioteca, como organizar uma biblioteca, quantidade de livros que deve ter, a qualidade, a forma de recuperar informação, o local de armazenamento, a ordem e a concordância dos livros, o aspecto visual da biblioteca. Bom, e então começa aqui a grande questão da Biblioteca de Mafra. Nós temos aqui 8 princípios básicos que, se nós hoje olharmos para eles, achamos que eles estão super atuais, achamos que na realidade continua a ser o aspecto principal de uma biblioteca, mas eu posso-vos dizer que agarrei nestes 8 princípios e fui buscá-los a um autor de princípios do século XVII, que se chama Gabriel Naudet, e que faz edita uma obra em 1627, que se chama Ad vie pour dresser une bibliothèque. É um bibliotecário real francês e vai-nos dar estes princípios orientadores. Portanto, quando nós achamos que estamos na modernidade agora, no século XX, XXI, e que descobrimos a pólvora estava descoberta aqui em 1627, com o Gabriel Naudet. Portanto, o que eu tenho aqui é a obra que foi reeditada. Ela já esteve disponível, eu não consegui, nos últimos 2 dias, aceder
à digitalização do original de 1627, isto é uma reedição posterior, de qualquer das maneiras, eu não quis deixar de referenciar este Gabriel Naudet para aquilo que é a concepção de uma biblioteca. Bom, no fundo, a planta da biblioteca está aqui e se nós repararmos, portanto, ela faz quase que uma cruz. Nós olhamos para aqui e temos duas áreas completamente distintas. Temos esta zona aqui, temos esta outra aqui e temos aqui a zona central. E estas três partes são fundamentais. Porquê? Em primeiro lugar, porque são zonas completamente distintas e de formas de arrumação distintas das temáticas que comportam a biblioteca. Nós nesta zona aqui, nós só temos livros de caráter religioso. Começamos aqui com as Bíblias e conforme nós vamos avançando para o centro, vamos tendo todas as temáticas, mas sempre e só relacionadas com religião. Há sempre uma tendência, e isso quem tem presente a biblioteca sabe, nós temos o piso térreo e temos a zona da galeria. Houve sempre a tentativa, por uma questão até de facilitação de procura e de arrumação, de se fazer corresponder as temáticas do piso inferior às temáticas do piso superior. Portanto, zona onde estão as religiões, a religião. Esta outra zona é uma zona muito mais heterogénea. Portanto, nós temos aqui tudo aquilo que tem a ver com o homem enquanto um ser que anda, que vive, que está, que tem toda uma atividade relacionada com a sua vida. Mas é também interessante que é aqui que... É aqui também que há uma distinção. Estas estantes que aqui estão, deste lado, elas dizem respeito àquilo que nós podemos chamar as ciências exatas ou puras. Ou seja, as matemáticas, as físicas, as químicas, as biologias, a medicina, a farmácia, a farmacopeia, está toda ela concentrada aqui nesta zona, que vai sensivelmente até aqui. Esta parte aqui, esta outra zona, tem aquilo a que nós hoje poderemos chamar as ciências sociais e humanas. A história, a filosofia, o direito, as viagens, portanto, tudo, toda essa parte está aqui. Se repararem, eu falei de uma parte, falei da outra e deixei esta zona central aqui. E eu às vezes a brincar digo que esta zona central é o Google do século XVIII. E porquê? Porque nós temos ali os dicionários, as gramáticas, os clássicos gregos e romanos e a comunicação social de época. Portanto, no fundo, tudo aquilo que é necessário para que haja um conhecimento atualizado ou se possa ir buscar informação para que se avance em termos de conhecimento. As estantes. Nós temos um total de 136 estantes, 54 no piso inferior, 82 no piso superior. Há mais no piso superior do que no inferior porque não há espaço de janelas, daí esta diferença do número de estantes. E o piso inferior tem as tais 54 e temos aqui tudo o que está diretamente relacionado com as temáticas das estantes. É evidente que poderemos dizer que são muitas temáticas, pois são. Poderemos dizer que as coisas estão muito espartilhadas, pois estão, mas isto também é uma facilidade de conhecimento. E isto é uma facilidade para quem utiliza a biblioteca. Haver esta rápida hipótese de se conseguir recuperar informação. Porque uma biblioteca, se não tiver recuperação de informação, nós nunca lá chegaremos e nunca teremos, poderemos usufruir das capacidades e daquilo que ela nos pode dar. Portanto, isto é o piso inferior.
Isto é o piso superior. E se repararem, ela está, e reparem, por exemplo, temos aqui a geografia e viagens, a história e a literatura portuguesa, a história de Portugal, a história de Espanha, portanto, está toda ela dividida. Agora, isto vai-se refletir naquilo que é um catálogo. E para que uma biblioteca possa também resultar, os catálogos são fundamentais. É a partir de qualquer catálogo que, no fundo, é uma listagem de livros com uma organização própria, normalmente é por autor. Há outros casos em que é por título de livros, mas o mais normal é por autor. E sem dúvida que é aqui que Mafra começa a marcar a sua diferença, que é com os catálogos. Bom, não há dúvida nenhuma que, e posso-vos dizer, que eu quando cheguei àquela biblioteca, isto só para terem a noção, eu estive, penso que entre 6 a 8 meses, a deitar lixo fora. E quando digo lixo é porque se achou em determinada altura que o facto de ser uma biblioteca, tudo o que era papel tinha que ir para a biblioteca. Listas de telefones, restos de cartas, cartas de publicidades e outras coisas no género, propaganda, tudo. E é no meio destas coisas que algumas surpresas vão surgir. Uma delas é esta. Isto é um manuscrito. Nós pensamos, e isso, em princípio, ele vai ser analisado brevemente, até porque me interessa por causa da minha tese. Em princípio, ele irá ser analisado na Universidade Nova de Lisboa para perceber o tipo de papel, o tipo de tinta, para conseguirmos fazer uma datação, porque ele não está datado, não tem autoria. Mas é importante que nós consigamos fazer aqui tenhamos aqui uma data aproximada. Tudo indica, pelo tipo de letra e fazendo comparação com outras, que ele será da segunda metade do 18. É uma obra super interessante, tem cerca de 40 páginas, é manuscrito, e chama-se Dissertação sobre o modo de compor e ordenar uma livraria. E não é nem mais nem menos que uma adaptação daquela obra que eu vos falei do Gabriel Naudet, mas já com exemplos práticos de como as coisas devem ocorrer, de como se deve fazer, e tem uma coisa extraordinária. Faz-nos isto. Dá-nos este quadro, são 2 quadros, em que diz que se a biblioteca tiver 2 andares, num andar deverá ser assim, no outro andar deverá ser de outra forma. Portanto, dá-nos estes quadros já muito definidos sobre as temáticas que devem estar. Portanto, o problema da obra é que ela está escrita em latim, por acaso está transcrita já para português, mas é possível. E ele fala-nos de autores que são fundamentais estarem, fala-nos de clássicos que devem estar, e refere-nos uma outra coisa. Ele vai-nos falando de vários autores, de vários pensadores ao longo do tempo, que foram pensando em bibliotecas, que foram pensando como se deve organizar e como se deve pôr tudo isto de uma forma muito linear e muito perceptível. Portanto, este é um dos quadros. Este é o outro quadro, portanto, em que, inclusive, se repararem, pode ter uma porta, portanto, e reparem que novamente acontece a tal situação que eu já falei que acontece em Mafra. Mafra começa com a estante 1, e a estante 1, tanto no piso inferior como no piso superior, é sempre a Bíblia. Portanto, reparem que é isso que aqui também acontece. Portanto, não há dúvida de que a Bíblia terá que ser sempre a estante 1. E a partir daí se vai desenvolver todo o resto da temática. Depois, e aqui vamos demorar, aqui neste. Como vos disse, eu chego à biblioteca e tenho a agradável surpresa de ter lixo. E no meio de muito lixo, no meio de muita coisa,
eu sabia, e falava-se quase por via oral, de que teria existido um catálogo datado de 1755. Onde é que esse catálogo estava? Não sabíamos. Será que ele tinha mesmo existido? Sim, teria existido, porque tudo apontava para que isso acontecesse. Agora, imaginem qual é a minha surpresa quando, no meio de listas telefónicas e de coisas completamente impensáveis, eu vejo um primeiro volume e percebo que aquilo é um catálogo, e quando vou ver a data, é o catálogo de 1755. Portanto, isto acontece para aí em 1996, e são 5 volumes de um catálogo que nos permite fazer uma coisa extraordinária, que é perceber qual é o acervo inicial da Biblioteca de Mafra. E permite-nos muito mais do que isso. Portanto, nós quando começamos a olhar para aquele catálogo, vamos perceber que ele, no fundo, acabou posteriormente por ser utilizado como uma folha de rascunho para aquilo que vai acontecer já em princípios do século XIX. O Frei António de Cristo, que é o frade que faz este catálogo, faz 2 folhas de início, portanto são 2 folhas com algumas indicações de como é que se deve procurar e como é que ele está organizado, portanto, mas dá-nos umas indicações muito básicas, são unicamente 2 folhas manuscritas, nada mais. É muito parco a informação, mas faz-nos uma coisa, dá-nos a localização dos livros na biblioteca. Convém aqui referir o seguinte, os livros que estão neste catálogo, e quando é feito este catálogo, os livros não estão no espaço atual onde é hoje a biblioteca, estão noutras salas. Sempre se disse que seriam 2 salas onde os livros estavam antes de terem passado para esta. Eu posso vos dizer que não foram 2, são 3, porque é precisamente a partir da análise muito minuciosa, e digo-vos que às vezes, ao fim de umas horas, ficamos francamente com os olhos a trocar, porque o catálogo, eu tenho aqui uma folha, o catálogo é isto. Portanto, este é o catálogo de 1755, e este catálogo o que é que nos vai dar? Vai-nos dar várias coisas. E vamos lá tentar perceber. Em primeiro lugar, esta é a parte inicial. A descrição que o Frei António de Cristo faz. Aqui é a localização nas tais salas iniciais. Depois, quando o Frei João de Santana, em 1809, começa a fazer o grande catálogo da biblioteca, ele vai socorrer-se deste, e este vai ser a zona de rascunho. E então o que é que vai acontecer? Vão acontecer várias coisas. Portanto, por um lado ele vai acrescentar as obras que entretanto entraram. Ele vai dizer onde é que o livro agora, na atualidade, está localizado. E depois vai ainda fazer uma outra coisa, que eu peço desculpa. Vai-nos dizer se o livro se mantém ou não em 1809. E vai-nos dizer ainda aqui uma outra coisa que é proibido. Portanto, este catálogo faz-nos uma coisa brilhante. Permite-nos perceber acervo inicial, obras desaparecidas entre 1755 e 1809, muitas vezes a causa do desaparecimento das obras, e é muito engraçado porque ele nem sempre põe a causa do desaparecimento, mas muitas vezes diz assim, este foi roubado pelos franceses. Este está na zona do convento para ser recitado durante a hora de almoço ou de jantar. Este o rei ofereceu a João Frederico Ludovice. Este foi o príncipe que o levou. Nem sempre, como vos digo, nem sempre
nos refere o motivo do desaparecimento, mas dá-nos a ideia de alguns dos motivos. Portanto, isto é importante, porque nós conseguimos perceber alguns dos desaparecimentos. No entanto, e aqui há um problema. Poder-me-iam perguntar para onde é que os livros foram, eu também gostava de saber. Mas nós temos um problema, é que há uma coisa que se chama marca de posse nos livros, ou seja, na folha de rosto é colocado sempre a que livraria pertence manuscrito, a que livraria pertence a obra. E no caso de Mafra está sempre livraria Mafra. O problema grave é que os livros de Mafra só são marcados depois de 1809. Portanto, livros que tenham desaparecido até essa altura, nós não conseguimos seguir o rastro dessas obras. Eu tenho uma teoria, que vale o que vale, mas eu acho que muitas das obras são levadas pelos franciscanos quando saem do palácio. E porquê é que eu vos digo isto? Porque se nós fizermos um cruzamento entre o catálogo da livraria do Convento da Arrábida, nós vamos encontrar muitas obras que desapareceram de Mafra e que estão lá todas. Portanto, não sei até que ponto, não tenho provas, mas poderá ser um dos locais para onde tenham ido essas obras. Não consegui ainda encontrar documentação relativa aos franciscanos que me permitam avançar com algo muito concreto e fundamentado sobre esta situação, mas pode-se levantar esta hipótese, não sei, é uma questão de continuar a procurar. Por outro lado, isto vai-nos levar a um outro caminho, que é o seguinte. Nós achamos sempre que, depois do Dom João V, chega o Dom José, nós temos uma intensificação de uma política cultural vocacionada num determinado sentido e que as coisas ficam um bocadinho mais difíceis em termos de abertura cultural. Se nós começarmos a analisar as obras que entram depois de 1755, talvez tenhamos uma grande surpresa. E porquê? Por exemplo, a coleção de livros de horas que nós temos no Palácio só entram depois de 55, portanto, compra já de Dom José. E depois acontece uma coisa interessante, é a tentativa que sempre houve de se fazer uma evolução de conhecimento. Estamos no século XVIII, estamos no espírito das luzes, estamos na época das novas descobertas, mas nada acontece por acaso. Houve todo um percurso, houve todo um caminho de evolução em termos científicos. E posso-vos dizer, por exemplo, em termos de história natural, nós começamos com um Aldrovandi, começamos com um Luitz, que são do século XVI, e vamos evoluindo, até chegar à história natural do Buffon, que é a grande novidade e onde estão as grandes inovações já do século XVIII. Portanto, houve sempre essa tentativa e houve sempre essa forma muito precisa de se falar sobre evolução de conhecimento. Depois, e vou só aflorar isto muito rapidamente, eu disse-vos que está ali um livro e que diz proibido. Bom, nós temos, são 3 estantes no piso superior, que contrariamente a todas as outras, em vez de dizer qual é a temática, diz miscelânea vária, P. ponto, e não diz nada mais. O que é esta miscelânea vária? São as obras proibidas. E nós sabemos que elas são proibidas porque elas na folha de rosto têm sempre, ou quase sempre, a grande maioria delas tem, a data da proibição, o decreto da proibição e têm a dizer proibido. Temos casos muito, muito curiosos de livros proibidos. Por exemplo, temos uma primeira edição das Tragicomédias do Gil Vicente, onde se vê a zona de censura
que foi de tal maneira intensa, a tinta foi de tal maneira carregada que com o tempo e com a composição ferrogálica da tinta desapareceu, portanto o papel desaparece, portanto consegue-se perceber muito bem quais foram as zonas censuradas, mas temos também, sei lá, uma primeira edição do Alcorão traduzido para latim, e essa é uma situação muito, muito interessante, e de hoje a 8 dias é um dos que vão ver, porque faço questão que o vejam, porque é realmente brilhante essa primeira edição da tradução do Alcorão, do Gil Vicente também, e depois tem obras, por exemplo, bíblias, que foram publicadas no norte da Europa e que não estavam de acordo com a Vulgata, portanto era preciso colocar na zona dos proibidos, obras que estão diretamente relacionadas com as ciências esotéricas, a leitura de mãos, as alquimias, portanto obras que começam a partir de determinada altura a ser consideradas esotéricas e perigosas, e depois tem uma coisa que eu acho que é super interessante. Tem algumas obras onde se começa a questionar e a falar sobre as condições de vida do comum dos mortais. Porquê é que tem que haver absolutismo régio? Porquê é que não somos todos iguais? Porquê? Claro que são obras que questionam o status quo de época e que convém ir imediatamente para os proibidos. Portanto, proibidos são de memória, eu penso que são mais de 500 livros proibidos. São muitos. Depois existem alguns que estão distribuídos pela biblioteca, mas não é muito significativa a existência de livros distribuídos pela biblioteca proibidos. A grande concentração estão nessas 3 estantes do piso superior. Bom, este então é o catálogo que eu acabo por achar que é fundamental porque nos permite fazer toda esta leitura, perceber toda a evolução da biblioteca, mas chegamos a 1819. 1809 começa a organização, 1819 começa a elaboração já do catálogo e temos... Então, não anda. A sua sessão está prestes a ser terminada. Se calhar falei demais. Posso fechar aqui? Isto não posso parar, portanto daqui a 9 minutos ele vai se encerrar. É só continuar a falar. Então pronto, agora já passou. Bom, portanto, este é o catálogo que começa a ser preparado em 1809, mas começa a ser escrito em 1819. São 8 volumes desta dimensão, cada um deles, em que estão todos os livros que neste momento existem na biblioteca. Devem ter desaparecido alguns. Isso é um trabalho que está neste momento a ser feito. Portanto, no piso inferior já fiz toda a confirmação do que é que realmente existe e daquilo que desapareceu. No piso superior a situação é muito mais complicada do que no piso inferior, porque o número de livros é muito maior e o número de obras que estão dentro de cada volume também aumentam. Porque nós temos um caso, e isto um pequenino à parte, normalmente as pessoas perguntam quantos livros existem aqui na biblioteca. E eu adoraria responder, mas não consigo. E não consigo porquê? Porque eu sei o número de volumes. Nós, neste momento, naquela sala, são 29.787 livros. Volumes, peço desculpa. Livros, não faço a mínima ideia. Porque nós temos estantes, especialmente no piso superior, em que chegam a existir 150 livros diferentes dentro do mesmo volume. Portanto, eu ainda não tenho a noção exata de quantas obras existem. Mas o Frei João vai fazer este catálogo e vai fazer um catálogo de uma forma alfabética, portanto, colocando
os autores de forma alfabética. E tal como nós fazemos hoje, pelo seu apelido. Joaquim Francisco, Francisco, Joaquim. Tal e qual como nós fazemos hoje. Os nomes compostos, tal e qual como nós fazemos hoje. Os espanhóis, que nós fazemos entradas ainda hoje pelos 2 últimos nomes, ele também os faz. E faz outra coisa. Quando, por exemplo, a obra não tem uma autoria expressa, ele vai fazer a entrada pelo título. Exatamente como nós fazemos. Portanto, o Frei João vai ser brilhante em termos de trabalho para aquela biblioteca. Como vos disse, são 8 volumes. Esta é a folha de rosto do primeiro volume. E, antes de começar a fazer a descrição das obras, ele vai fazer uma série de considerações. Vai explicar a biblioteca, vai pôr as advertências prévias, vai explicar o caso, por exemplo, das 3 estantes que, contrariamente às outras, não têm uma temática expressa, mas dizem miscelânea vária, e ele diz, bem, colocou-se miscelânea vária, P ponto, porque é assim, miscelânea, as pessoas não vai ter grande interesse, as pessoas não vão ligar nenhuma àquilo. Pomos lá em cima, miscelânea vária, P ponto, ninguém vai ligar nenhuma, ninguém pensa que é proibidos. Portanto, vão deixá-los assim de lado. Não ficam com qualquer interesse para as pessoas. Portanto, ele vai fazer estas advertências. Depois, e continua, advirta-se, porque ele vai dizer, advirta-se disto, daquilo, daquilo outro, e vai fazer uma outra coisa, que é explicar como é que estão organizadas. Portanto, nas estantes inferiores, na parte de baixo, a numeração começa em sentido ascendente. Portanto, começa o 1, o 2 e o 3, de baixo para cima. Nas estantes superiores, começa precisamente o contrário. Começa do 1, que está em cima, até ao 18. Nem todas as estantes, elas são de tamanho variado. Por exemplo, aqui está uma com 12 alvéolos e outra com 18. Elas não têm uma tipologia única. Algumas de canto têm unicamente 6 casas, outras têm 12. Portanto, não há uma tipologia única de estantes. Elas foram feitas de acordo com o espaço que havia disponível, aproveitando esse espaço e colocando as estantes de forma a preencher de uma maneira harmoniosa todo aquele espaço. Portanto, não há uma tipologia única. Portanto, este catálogo vai ser completamente diferente do outro que nós vimos. Ele vai perceber várias coisas. O Frei João de Santana percebe várias coisas. Percebe que teve dificuldades com o outro, porque se quis escrever coisas, teve que andar a escrever quase entre linhas e de lado e nos cantos, e então vai fazer um catálogo completamente arejado, com espaço, de maneira a que possa acrescentar coisas, livros novos que possam vir a integrar o acervo da biblioteca. Faz ainda uma outra coisa, que é, no final de cada letra, portanto, ele faz a letra A, faz a letra B, faz a letra C e assim sucessivamente. Portanto, no final de cada letra, ele vai deixando uma série de folhas em branco, a que chama suplemento, para que, em caso de grande quantidade de obras entradas, seja possível acrescentar estas novas obras que vão entrar. Portanto, isso faz com que o catálogo seja um catálogo de muito fácil leitura, contrariamente ao outro de 1755. É evidente que este Frei João de Santana vai fazer uma coisa extraordinária. Eu posso-vos dizer que em muitos anos que tenho trabalhado com o catálogo e simultaneamente com os livros, porque é um diálogo constante entre as duas partes, eu posso-vos dizer que encontrei muito poucos erros do Frei João de Santana. Se eu encontrei 10 erros, foi muito. Portanto, reparem a minúcia, a perícia e a forma ordenada e sistemática com que foi feito todo este catálogo. São muito, muito poucos os erros.
Por outro lado, porque é que eu digo que é do Frei João de Santana? Porque todos os exemplares, todos os 8 volumes do catálogo têm todos a mesma letra. Portanto, foi ele que escreveu os 8. Eles têm a letra e eu já fiz essa verificação, se a letra se mantém, portanto, pronto, nós também não escrevemos sempre igual, mas a letra é a mesma dos 8 catálogos. E, curiosamente, é o Frei João de Santana que nos faz uma obra, que eu não sei se a Isabel há um bocado falou, mas a Isabel referiu isso, e é muito interessante, porque ele é o que nos faz uma obra que se chama Real Edifício Mafrense, descrição, visto por fora e por dentro, e ele faz-nos uma descrição minuciosa de todo o edifício, desde os subterrâneos, ao piso térreo, aos outros vários pisos, e depois faz uma coisa extraordinária. Ele faz uma listagem das portas, das janelas, das escadas, das cloacas, dos pátios, das janelas falsas, portanto, e é interessante que é novamente fazendo o cruzamento de letras, é novamente o Frei João de Santana que faz essa obra, também ela manuscrita. É evidente que a questão das bibliotecas foi algo, e nós temos isso provado, foi algo que preocupou quem esteve naquelas bibliotecas. Se por um lado havia, e há, aquele manuscrito que eu comecei por mostrar, como ordenar e organizar uma biblioteca, nós temos alguns exemplares em Mafra que falam precisamente sobre como organizar e como fazer com que uma biblioteca resulte. E eu trago-vos aqui este caso, que é de 1631, em espanhol, portanto, pois, chegou ao fim porque isto diz que não há hipótese, não é? Pronto. Tenho pena. Não vos posso mostrar as imagens. Portanto, existem vários exemplares impressos, em Espanha, eu não me lembro agora os outros, que falam precisamente sobre estas temáticas. Agora, e vai ser muito rápido aquilo, ainda tenho tempo? Pronto, então ainda bem. Portanto, uma das coisas que costuma preocupar também muito as pessoas é como é que se mantém uma biblioteca daquelas. Porque nós todos temos livros em casa e sabemos os problemas que temos. Como é que nós mantemos? Bom, não quero dizer que eu faça isto todas as semanas, nem pouco mais ou menos, mas de 2 em 2 meses convém fazer de forma aleatória, tirar 2, 3 livros e ver o que é que se está a passar. De qualquer das formas, nós nunca temos problemas. Quando na quinta-feira virem, vão perceber que há algumas encadernações que não estarão nas melhores condições. No entanto, o facto de não estarem nas melhores condições não tem a ver com fatores de deterioração ambientais. Tem a ver com fatores de mau manuseamento humano. Portanto, os livros estavam nas estantes e as pessoas chegavam e puxavam-nos assim. Nós sabemos que isso não pode acontecer, tem que haver formas específicas. Por outro lado, quando falamos da biblioteca, falamos de um local onde, em termos de temperatura, nós temos uma estabilidade relativamente boa em termos de temperatura. Nós de verão nunca temos temperaturas superiores a 22 graus. Só num ano excepcionalmente quente é que ela pode atingir os 24, 25, por aí, mas de uma forma, em anos normais, nunca ultrapassa os 22. E de inverno, também nunca temos temperaturas inferiores a 10, 11 graus. Posso-vos dizer que o meu gabinete é muito mais frio do que é a biblioteca, e sendo um espaço mais pequeno. E isto porquê? Porque a madeira é um estabilizador, quer para a temperatura, quer para a umidade. Por outro lado, e nós agora não podemos ver, eu tinha novamente ali uma imagem, as estantes, tudo é madeira. Portanto, tem
aquelas pequeninas, que nós chamamos alvéolos, e os livros estão aí. E a madeira vai ser um absorvente e um estabilizador de temperatura e absorvente de umidade. É interessante que agora, nesta altura, nós vamos conseguir ver nas ligações das madeiras, vamos conseguir ver rachas, vamos conseguir ver espaços. Quando chover, quando começar a ficar úmido, fica tudo unido. Portanto, a madeira inchou e uniu. Por outro lado, nós temos sempre a ideia de que o papel é um material frágil. É evidente que é um material frágil, mas é um material que se adapta de uma forma muito ativa para ele próprio às condições onde está inserido. E eu vou-vos dizer uma coisa, eu tenho muito medo quanto ou se eventualmente a umidade vai a valores de 50%. Aí eu tenho medo do papel e da reação do papel, porque como estamos a falar de fibras vegetais, elas são quebradiças e o estar seco pode quebrar e pode rasgar com maior facilidade. Se estiver mais úmido, o papel está mais maleável, não é tão fácil entrar em deterioração. É evidente que tudo isto tem a ver também com a habituação que o papel foi tendo ao longo dos anos. Portanto, o papel adaptou-se àquelas situações. Possivelmente, se eu agarrasse naqueles livros e os colocasse agora naquilo que se poderia chamar uma situação ideal de temperatura e umidade, garanto-vos que eles iam desenvolver pragas, iriam ter problemas de relação química entre a tinta e o papel, a própria encadernação, as colas, as linhas de cozedura, portanto, tudo isso iria resultar num desgaste para o livro. Mas o livro adaptou-se àquelas condições, portanto, ele está ali bem. E há um bocadinho, já não sei quem é que falava, da questão dos morcegos. Portanto, os morcegos são uma realidade. Eu tive a prova provada disso há 15 dias, em que estive lá até à meia-noite com um especialista de morcegos, e quando chegou, porque existem uns detectores que conseguem captar os sons dos morcegos e que depois, ligando a um software, se identifica qual é a espécie do morcego. E ele, assim que ligou, disse-me: Teresa, isto está cheio de morcegos. Tivemos a sorte de ver alguns voar, porque quando é à noite consegue-se voar. E estamos a tentar, neste momento, perceber qual é realmente a dieta alimentar deles. Para isso estamos a fazer a recolha do guano, ou seja, dos excrementos dos bichinhos, para, a partir das análises, perceber qual é a dieta alimentar. Apareceram 2 mortos esta semana, que neste momento já estão na minha arca frigorífica congelados para a Faculdade de Ciências os ir buscar para poder fazer a autópsia dos respectivos morcegos. Portanto, isto porquê? E eu acabava esta minha intervenção com isto. Nós estamos muito habituados a falar e a pôr 2 mundos completamente separados. Por um lado, património natural, por outro lado, património histórico. E normalmente não conseguimos arranjar pontos de interseção entre os dois. E a Biblioteca de Mafra é, sem dúvida, um exemplo perfeito de que é possível 2 patrimónios com 2 áreas distintas terem este elemento comum, que é o morcego. E é fundamental porquê? Porque ao não termos pragas de bichinhos da prata, de traças e de outra bicharada, de outros insetos, os livros estão protegidos. Não é necessário, e nós não se faz, fazer qualquer introdução de químicos. E a introdução de químicos traz sempre alguns problemas. Um primeiro é o seguinte: no fundo vai funcionar como nós quando tomamos um antibiótico. Nós temos um problema se tomarmos um antibiótico fraquinho, o que vai acontecer é que não resolvemos o problema e vamos criar habituação ao longo do tempo. Se tomamos algo muito forte, realmente resolvemos o problema que tínhamos, mas também resolvemos e criamos outros.
No fundo, os químicos e a introdução de químicos dentro de uma biblioteca com aquele tipo de material é altamente desaconselhado. E é preferível fazer as coisas de uma forma natural, de uma forma muito natural. Não é preciso grandes ideias. As ideias estão lá. O edifício, e eu acho que a Isabela há um bocado também disse isso, o edifício foi construído de forma a que houvesse toda uma harmonia no interior. Toda a forma de escoamento de águas. Por exemplo, nós temos, e aqui há tempos entrou água dentro da biblioteca, chamaram-me à meia-noite que havia uma inundação, mas porque pura e simplesmente havia um buraco entupido. Porque se tudo estiver desentupido, os próprios ralos que estão junto às janelas, que estão junto às varandas, os desníveis que faz com que não aconteça nada de mal na biblioteca. E espero, eu ali bem vos dizia que a biblioteca permite-nos fazer uma viagem no tempo, no mundo, na ciência, na filosofia, na história, na religião. É uma viagem que permanentemente nós podemos fazer naquela biblioteca. Muito obrigada.